ES News Especial. O ES News Especial está começando e você vai ver em destaque. Prefeito Rodney Miranda, junto com o arcebispo Dom Luiz, anunciam as novidades da Festa da Penha 2014. Delegados da Polícia Civil cruzam os braços por 2 dias em todo o estado. Governo do estado comemora Dia Mundial da Água, assinando atos para os recursos hídricos. Robô criado pela Universidade Federal do Espírito Santo ajuda crianças autistas a interagir. Arquivo Público lança livro com relatos de princesa alemã que visitou o Espírito Santo em 1888. Segue até o dia 30 a 8ª edição do Festival Gastronômico Espírito Santo Restaurante Week, com pratos de dar água na boca. E competidor se prepara no Espírito Santo para a luta principal do XFC Brasil. E em entrevista, secretário de Desenvolvimento Econômico fala das vantagens de se viver em Vila Velha. Agora, no ES News Especial. Para anunciar as novidades da Festa da Penha, que este ano completa 443 anos, a Prefeitura de Vila Velha e o arcebispo Dom Luiz apresentaram nesta sexta-feira em coletiva toda a estrutura da Festa da Penha 2014. Foi dado início à preparação da terceira maior festa religiosa do país, que movimenta a economia de Vila Velha, principalmente o setor de serviços, com destaque para o turismo. Os hotéis reforçam, há um reforço no número de táxis, há um reforço para aluguel de vans, de ônibus, enfim, tem toda uma economia que gira em torno disso, baseada no turismo, principalmente no turismo e nos serviços. O Convento da Penha é o segundo santuário mariano que mais recebe romeiros durante todo o ano. Milhares de devotos do Brasil inteiro, principalmente do Espírito Santo e Minas Gerais, sobem o imponente penhasco onde foi construído o monumento à Virgem da Penha para apresentar seus pedidos e agradecimentos. E durante as festividades, este número aumenta ainda mais. O povo vai divulgando que a experiência era uma experiência gozosa, em que o povo vem, sobe aquele morro, chega lá em cima e faz as suas orações, agradece, volta satisfeito, disposto e alegre, então comunica aos outros. Quando a gente está com alguma coisa muito boa no coração, a gente não aguenta guardar dentro de si, a gente quer comunicar. E Nossa Senhora é a grande comunicadora da boa notícia que nós temos, Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Este ano, a Prefeitura, junto com a Igreja Católica, trouxe algumas novidades. Entre outras novidades, uma novidade esse ano que será a exposição de artesanatos religiosos com artistas locais. Então nós estamos fazendo já, estruturando para que eles possam apresentar seus trabalhos enfim, é uma coisa a mais. Teremos também mais pontos nas romarias, principalmente na Romaria dos Homens. Nós teremos mais pontos para fornecimento de água para os romeiros. E nós teremos também, como no ano passado, os shows serão shows religiosos de artistas nacionais, mas com viés religioso, com viés católico. Nossa Senhora é mãe da esperança, mãe da alegria. Anunciar com alegria é o nosso tema. Venha, quem sabe você que está sofrendo possa recobrar a esperança e acreditar que Deus é mais forte que as suas dificuldades. Convido a todos para que venham celebrar conosco na alegria da fé em Jesus Cristo ressuscitado. Em comemoração ao Dia Mundial da Água, foi realizado aqui no Palácio Anchieta uma solenidade para assinaturas de atos que possibilitarão, entre outras coisas, o desenvolvimento de novas pesquisas no meio ambiental. O evento contou com a presença do governador Renato Casagrande e de várias autoridades políticas. Na ocasião, foi assinado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, pela Agência Estadual de Recursos Hídricos e Agência Nacional das Águas, o decreto de adesão ao Pacto Nacional de Gestão das Águas. Esse decreto, ele assume um conjunto de metas junto ao governo federal em relação à questão da implantação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos no Espírito Santo. Foi destinado ao Estado um valor de R$3.700.000 que serão repassados conforme o cumprimento destes objetivos.
recursos. O volume de recursos é muito grande. Estamos agora ampliando a parceria com a ANA, com a Agência Nacional de Águas, que tem possibilitado o repasse desses recursos para que a gente possa montar um sistema de alerta no estado do Espírito Santo. Então, assinamos hoje um pacto, um decreto que faz a adesão nossa a um pacto ao Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Isso vai permitindo que a gente possa aprofundar e aperfeiçoar a nossa relação parceira com a Agência Nacional de Recursos, com a Agência Nacional de Águas do Governo Federal. Outra ação em comemoração ao Dia Mundial da Água foi a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a SEAMA e a Universidade Federal do Espírito Santo para incremento na produção de dados técnicos. O principal motivação desse acordo é colocar a capacidade científica e técnica da universidade à disposição do Estado do Espírito Santo, principalmente nas questões voltadas ao meio ambiente. Durante seu discurso, o governador Renato Casagrande falou da importância de se criar parcerias para desenvolver bons programas. Parcerias são importantes, especialmente nessa área. A área de recursos hídricos exige uma parceria de todo mundo, né? De nós, cidadãos, que usamos a água permanentemente, dependemos da água para a nossa vida, nós empresários, agricultores, né? Nós entidades, comitês de bacias, então assim, a sociedade junto com o Estado brasileiro, União, Estados, municípios, nós temos uma tarefa gigantesca, porque já há hoje uma dificuldade de acesso à água em quantidade e em qualidade em muitos locais do nosso Brasil. Em forma de protesto, mais de 200 delegados da Polícia Civil do Espírito Santo entraram em paralisação na última quarta-feira durante 24 horas. Delegados se reuniram na manhã desta quarta-feira na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, no Barro Vermelho, em Vitória, para protestar por melhores salários. Os delegados de polícia estão desde janeiro apresentando uma proposta para o governo para resolver sua recomposição salarial. Infelizmente, até agora, não houve qualquer contraproposta concreta do governo. Estamos com o pior salário do Brasil. Está escrito na Constituição Federal que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado, e o Estado está deixando a desejar. É inconcebível um delegado de polícia receber o pior salário do país. Mesmo com a paralisação parcial de algumas delegacias, somente os casos de emergência foram atendidos. O movimento dos delegados de polícia está sendo conduzido para causar o mínimo transtorno à população. Os expedientes das delegacias não estão funcionando, mas os plantões, sim. E qualquer situação em que houver grave risco de vida ou a integridade física de um cidadão será devidamente atendido. De acordo com Rodolfo Laterza, as condições de trabalho dos delegados não são adequadas e o salário é incompatível em relação ao tamanho da responsabilidade que a categoria exerce. Estados com PIB per capita muito menor que o Espírito Santo ganham o dobro do que se paga. O delegado ganha o dobro do que se paga aqui no Espírito Santo. Um delegado no Piauí, por exemplo, ganha 15 mil inicial. Um delegado do Espírito Santo ganha metade disso. Laterza, que também é presidente do Sindicato dos Delegados do Espírito Santo, afirmou que investigações em curso apontam desvio de dinheiro público no Estado. Os delegados de polícia têm justamente informado que estão iniciando várias investigações de combate à corrupção, justamente porque queremos usar as prerrogativas estabelecidas para atingir o maior flagelo da sociedade, que é o desvio de dinheiro público. Robô criado na Universidade Federal do Espírito Santo ajuda na interação de crianças com autismo. A máquina utiliza de imagens e sons para tentar gerar respostas emocionais. Criado por um grupo de pesquisa da UFES, o robô Mária é equipada com monitor, alto-falantes, lasers e uma câmera. A máquina, de pouco mais de 1 metro de altura, tem o objetivo de melhorar a resposta cognitiva de meninos e meninas que apresentam síndrome. Segundo o coordenador da pesquisa, Teodiano Bastos Filho, o autista tem dificuldade em se relacionar com humanos, mas interagem bem com as máquinas. As crianças que têm o transtorno do espectro autista, elas têm muita dificuldade em interagir com humanos. Entretanto, sabe-se, da ciência já sabe que elas interagem muito bem com as máquinas, no caso com robôs, os robôs que nós temos aqui, porque eles são previsíveis e fáceis de controlar. Isso facilita muito a interação com a máquina, o que vai gerar também uma melhoria na interação com os humanos. O monitoramento da criança é feito por uma espécie de tiara, com sensores que captam sinais da atividade cerebral. Ela também é filmada por uma câmera acoplada ao robô, que fornece informações sobre suas expressões faciais. O robô Mária é muito engraçado. A gente para na frente dele. Se a criança, na verdade, for tentar interagir com ele, for para poder encostar,
ele vai, automaticamente, ele vai se afastando da criança. E a criança vai tentando. Agora, se ela para, ó, ele vem em direção a ela. Tudo isso, na verdade, acontece por conta do eletrodo que está na minha cabeça. E aqui tem um sensor que faz a leitura da presença da criança aqui com a câmera, enfim, e com essa tela que chama a atenção da criança para poder ser medido as emoções. É bem interessante, um projeto muito bacana. A Augusta é professora, tem um filho autista e também faz parte da Associação Amigos dos Autistas como voluntária. Para ela, poder decifrar as reações dos autistas seria um avanço muito importante, além de estar feliz em saber que alunos universitários vêm se empenhando em ajudar. É muito gratificante para nós mães saber que existem estudantes lembrando dos nossos filhos autistas. E eu espero que dê certo. Os testes que avaliarão exatamente o quanto a interação do robô será benéfica para a criança autista ainda não começaram. O grupo está em contato com escolas e a Associação dos Autistas do Espírito Santo para tentar, junto aos pais das crianças, fazer os testes. Estamos finalizando os ajustes no robô e aí vamos fazer teste com crianças com autismo e com as crianças sem autismo para poder fazer a comparação e verificar se com as crianças com autismo existiu realmente uma melhoria cognitiva que vai provocar uma melhor interação social com os humanos. A seguir no ES News Especial, Festival Gastronômico com pratos de dar água na boca segue até o próximo dia 30. Empregos qualificados que pagam salários acima de R$5.000 estão em falta no mercado, menos aqui em Vila Velha. A cidade é o 9º município do Brasil que mais oferece qualidade de vida atrelada a condições, a oportunidades de trabalho com altas rendas salariais. E é por isso que o ES News saiu do estúdio e veio parar aqui na Praia da Costa com esse cenário maravilhoso que tem a ver com qualidade de vida para bater um papo com o nosso secretário do município de Vila Velha de Desenvolvimento Econômico, Antônio Marcos, e vamos falar logo de uma vez, secretário, emprego e vida boa. Vila Velha entre as melhores do Brasil? É um resultado bacana, interessante, recompensador, porque Vila Velha reúne algumas qualidades que, somadas a trabalhar, morar, você tem ainda lazer muito próximo, tem uma costa maravilhosa, uma praia muito bonita em direção ao sul, Convento da Penha, parte verde muito boa também. Hoje tem bares, restaurantes, cinemas, shopping, área de lazer, tudo que mudou um pouco até da Praia do Canto para cá, pela terceira ponte, mas os novos investimentos. Então é uma cidade que reúne essas características com certeza. Agora, para quem está em casa entender melhor, a gente vai falar sobre esse ranking que foi feito pela revista Veja, com base em dados de 2013 do Ministério do Trabalho, lembrando que exclui capitais, ok? A intenção do estudo foi mostrar as regiões que mais empregam e que ao mesmo tempo têm condições de manter esse ritmo de contratações com essas características no ano de 2014. Agora, secretário, eu quero saber o seguinte, quais são esses profissionais, quais profissões são essas que têm essa alta remuneração salarial? Principalmente aquelas profissões ligadas ao setor de serviços. Como nós temos um polo universitário muito forte, mais de 20.000 alunos, mais de 600 mestres e doutores, universidade particular, faculdade, escola técnica, cursos técnicos, então isso movimenta uma cadeia de prestadores de serviço muito alta e a renda dessas pessoas é maior, até porque a oferta é maior do que a demanda. Como é que o município conseguiu chegar nesse ranking, ter esse bom destaque? Olha, porque Vila Velha ela veio tentando atrair novos investidores da maneira certa, principalmente da área de serviços. Veja os novos shoppings, os novos negócios, nós temos agora mais escritórios também, mais sedes de empresa. Então isso é uma coisa que alavanca um setor que é muito importante e que emprega uma pessoa mais simples, uma pessoa mais sofisticada. A que tem escolaridade menor e a que tem escolaridade mais alta. Então eu acho que isso é fruto de um trabalho de um longo tempo e que veio se consolidar agora. Impacto positivo, isso é muito interessante. O surgimento de empregos que pagam bem aos seus funcionários tem um impacto, claro, super positivo na economia e por isso deveria ser mais estimulada. A pergunta que eu faço, secretário, é o que a prefeitura tem feito para poder estimular os empresários a valorizar ainda mais os seus funcionários?
Olha, existem programas de qualificação, são ligados ao Cine, o Cine é ligado à Prefeitura de Vila Velha. Existe também o PROCON, que faz uma intermediação, uma conciliação entre o usuário, né, e o ofertante, o consumidor e o produtor e o lojista. E também Vila Velha é uma cidade que procura oferecer para quem vem para cá investir áreas que são competitivas, áreas com preço baixo em relação ao mercado de forma geral e muito próximas ao Porto, à Vitória. A ligação agora com a leste-oeste também já está atraindo muita gente. E além de você ter todo esse ramo de trabalho, essa teia de trabalho, uma convivência social muito boa. Agora, é interessantíssimo que os capixabas venham conseguir essas vagas de emprego, né? Que tipo de trabalho tem sido feito pela Prefeitura para poder qualificar esses profissionais? Olha, a gente entende que o grande vetor, a grande dinâmica de crescimento, quem faz é o mercado. O mercado qualifica, o mercado abre as faculdades, abre os cursos, inglês, espanhol, alemão. O mercado que dá essa dinâmica. O Poder Executivo, ele regula, ele disciplina, ele tenta equilibrar, mas ele não pretende assumir também essa postura que deve ser eminentemente do mercado. Até porque o mercado remunera, tem lucro e ativa mais ainda a economia. A pesquisa fala sobre qualidade de vida e remuneração salarial. O que seria exatamente essa qualidade de vida? Olha, a qualidade de vida é a pessoa se sentir bem onde trabalha. Às vezes a pessoa trabalha num local, por exemplo, você tem o centro de São Paulo, o centro do Rio de Janeiro, o centro de Nova York, o centro de Londres. São cidades complicadas. Então você trabalha, você ganha o dinheiro, mas será que você está tão feliz assim? Você está bem? Você sai do seu trabalho, você tem uma vista, você tem um lugar bonito como esse, você tem uma paisagem bacana como essa, né? Só a passagem da terceira ponte já é um visual muito bacana. Então é isso, a pessoa se sentir bem onde trabalha, se sentir feliz e ter um atenuante, né, para aquele estresse, aquela rotina diária, ter um visual, ter uma condição de vida boa. E as pessoas também são muito amistosas. Em Vila Velha, na Grande Vitória, no Espírito Santo, são muito amistosas. Então essa relação social é muito boa. Agora, tem uma coisa também muito interessante, que ainda falando sobre essa questão salarial, essa pesquisa aponta que Vila Velha é o município da Grande Vitória que melhor remunera esses profissionais, né? Ou seja, estando à frente de Vitória, Serra e Cariacica. A minha dúvida é o seguinte, é a que mais tem essa remuneração elevada, mas isso quer dizer que Vila Velha é a que mais gera emprego? Olha, em números absolutos pode ser que não, mas em números relativos, ou seja, em relação à população, ela tem uma demanda por emprego e oferta muito emprego de uma forma muito significativa. Isso se deve bastante pela construção civil. Nos últimos 10 a 15 anos, a construção civil foi muito forte e ela emprega desde o entregador de pizza, o cara que faz a embalagem para pizza, a gasolina, o pneu da bicicleta, o capacete do operário, o cimento, a lajota, o vergalhão, enfim, então uma cadeia de negócio muito forte. Durante 15 anos isso acelerou bastante e tende a continuar. Para finalizar, secretário, é bom saber que Vila Velha ganhou esse título, mas na prática o cidadão ele tem se sentido um pouco inseguro em relação ao serviço público, né, prestado. O que pode ser feito, o que a prefeitura tem feito para poder tirar essa insegurança da população, para que eles se sintam mais seguros em relação a essas atividades que a gente chama de serviço público, né? Educação, saúde, segurança. O que pode ser feito para mudar essa realidade? Isso acontece com as cidades que tiveram esse boom de negócios, né? Essa alavancagem de negócios. O mercado ele é muito rápido, ele tem muito mais capacidade de investimento. Então eu falei, em 15 anos você mudou o quadro de empregos, mas você não conseguiu mudar a prefeitura, você não conseguiu mudar o executivo, ele não tem a mesma velocidade. O orçamento dele é praticamente o mesmo dos últimos 5, 6 anos. A mudança é muito pequena. Já as empresas, elas multiplicam o seu orçamento. Então é um trabalho muito, muito complexo de eficiência, de austeridade fiscal, para poder usar cada centavo bem. E especialmente nas áreas de saúde, educação e meio ambiente. Essas são as 3 áreas fundamentais. A infraestrutura, o mercado pode ajudar na parceria público-privada, o meio ambiente é questão de consciência ambiental, as empresas também devem ajudar nesse sentido, a logística reversa e tudo. Agora, é um dilema, né? Tem o mercado e o executivo que tem que ter muito diálogo com a sociedade para ter a melhor fórmula. Secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Vila Velha, mais uma vez, muito obrigado por fazer parte aqui do S-News, por trazer essas informações e trazer uma notícia positiva para o nosso telespectador, que é a participação de Vila Velha aí como as melhores do Brasil. Exatamente, a gente agradece muito, todos são bem-vindos, né? O grande empresário, o pequeno empresário, a economia solidária é muito importante, as pessoas de menor poder aquisitivo, de menor condição, a gente quer desenvolver a cidade nesse sentido. E só lembrando a você que está em casa que você pode rever essa entrevista e outras matérias do S-News só acessando www.redetvs.com.br.
Muito suor, força, chutes precisos, socos pesados. Esse é o paraense Luiz Sapo, de 34 anos e profissional do MMA desde os 18. Ataque, defesa, no chão e no alto, como é a sua especialidade. Sapo é bicampeão mundial de jiu-jitsu, mas é em pé que ele se garante, já que é especialista no Muay Thai. A gente treina de tudo, a gente treina muita variação de técnica, é uma área que eu me sinto muito confortável. Essa será a luta de número 70 do atleta. Em seu cartel são impressionantes 59 vitórias, 9 derrotas e 1 empate. Esse é o quarto combate que Sapo vai disputar no XFC, o primeiro no Brasil. Por isso, treino pesado para fazer bonito diante da torcida. Eu gosto de estar muito bem preparado, porque eu sou um atleta muito explosivo. Eu procuro sempre estar dando o meu gás ali na luta, então eu preciso estar bem preparado. Então o treinamento já está lá em cima, já estou doido para sair na porrada já. O adversário de Luiz Sapo é o mexicano Alfredo Morales, especialista em kickbox e Muay Thai. Mas isso não assusta o Sapo, que é o número 1 na categoria meio-médio. Tem que ele vem do kickbox, ele vai estar ali numa área que eu adoro, estar aqui em pé. Eu fiquei sabendo também que ele é faixa marrom de jiu-jitsu também, não vai ter problema nenhum a gente lutar no chão porque eu sou faixa preta. Então eu vou estar confortável em todas as áreas, eu estou preparado desde janeiro para essa luta. E eu vou dar um show aí pro público do XFC aqui no Brasil. Recordista mundial na categoria em lutas e vitórias, Sapo tem ainda um desafio antes do grande dia. Uma luta com o ponteiro da balança. Mas esse adversário ele garante ser fichinha. Eu já consegui quebrar de 4 a 5 quilos, agora tá faltando uma base de 6 quilos. A gente geralmente deixa para cima da luta aí para perto da pesagem 5 quilos para tirar na sauna. Tá tranquilo, a perda de peso nunca foi uma dificuldade para mim. Eu sempre fui um atleta que sempre cheguei bem na hora da pesagem. E vamos fazer o trabalho certinho para estar chegando forte no dia da luta. Para os professores que treinam diariamente com um atleta, a luta poderia ser hoje que Luiz Sapo estaria preparado, tanto para o nocaute no alto como para a finalização no chão. Ele está há muito tempo preparado já e esse cinturão vai ser dele com certeza. Em 1888, a princesa alemã Teresa da Baviera visitou o Espírito Santo e percorreu florestas, rios, vilarejos, manteve contato com os botocudos às margens do Rio Doce e deixou escrita as suas vivências e emoções. Essas anotações deram origem ao livro Viagem ao Espírito Santo, 1888, que foi lançado essa semana aqui na Biblioteca Pública do Espírito Santo. Ela tinha um objetivo específico de observar os índios botocudos, mas ela não se limitou só a isso, né? Ela também faz apontamentos sobre a economia, sobre as relações sociais, sobre a cultura e sobre a própria história do Espírito Santo. É uma coisa assim muito rica, porque o século XIX é um período que a gente precisa estudar muito ainda sobre o Espírito Santo. A obra foi organizada pelo historiador e professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Júlio Bentivolio. O empenho da princesa na descrição dos lugares constitui-se uma fonte de informações sobre o final do século XIX. A mãe morreu muito jovem, ela teve uma excelente educação, era autodidata e se interessava por história natural, biologia, zoologia. Então, isso tudo a motivou a viajar, a fazer viagens. E nessas viagens ela coletava espécimes animais, vegetais, fazia fotografias do que ela encontrava. Então ela começa viajando pela Europa, depois se interessa e vem para as Américas. Ela conhece México, Estados Unidos, vem para a América do Sul e ela se apaixonou pelo Brasil, né? Ela tinha um interesse especial não só pelas espécimes, mas também por conhecer alguns índios. Então, no Espírito Santo, ela veio assim, entre outras coisas, sobretudo para ver os botocudos lá nas margens do Rio Doce. É inegável a contribuição da princesa para a história capixaba ao trazer novos dados sobre as características da natureza, dos indígenas e, entre outras, a presença dos primeiros imigrantes europeus. É extremamente importante, nós temos sempre o lançamento de um livro sobre a história do Espírito Santo, porque essa é uma história que ainda está por ser escrita e o capixaba conhece muito pouco dessa história. E você conhecer essa história faz com que você tenha muito mais amor à terra, muito mais identidade, e isso fortalece a própria cidadania. Oxalá que nós tenhamos sempre um lançamento de um livro e que as escolas passem a utilizar mais esses livros
para que os alunos conheçam desde pequeno um pouco da história dessa terra tão linda e tão cheia de histórias, enfim, né? Inspirando chefes e clientes a apreciar temperos e ingredientes da nossa terra, o Espírito Santo Restaurante Week chega em sua 8ª edição para movimentar ainda mais a gastronomia capixaba. O maior festival gastronômico do estado começou e vai até o próximo dia 30 de março, oferecendo menus da gastronomia a preços acessíveis. O Restaurante Week ele vem com um projeto assim de abrir, né, portas, né, bem legais, por exemplo, com preço acessível, fica bem legal e mostra casas que normalmente as pessoas não conhecem. Então, principalmente a gente aqui esse ano, que é a primeira vez que a gente participa, então isso foi bem legal pra gente. Para garantir o tradicional tour gastronômico possibilitado pelo festival, os capixabas contam com diversos representantes da culinária, entre eles a brasileira, japonesa, portuguesa e italiana. Mesmo com toda a variedade cultural dos restaurantes, os chefes podem usar da alquimia das cores e sabores peculiares do Brasil para criarem seus menus com toda a magia do nosso povo. Nós quisemos recriar um pouco a tradição portuguesa aqui no Espírito Santo. Trata-se de um pão tipo da roça, com ingredientes de bacalhau e com um típico gosto capixaba, à base de pimenta também, e um molho bechamel, que acho que é uma conjunção perfeita entre o sabor capixaba e o gosto português. Durante 2 semanas, 40 estabelecimentos irão dispor de menus completos para almoço e jantar. Com isso, o Restaurante Week traz a proposta de promover e popularizar o acesso à alta gastronomia. O restaurante vai oferecer 2 opções de entradas, seja no almoço ou no jantar, 2 opções de prato principal. E nós temos ainda as sobremesas, 2 opções de sobremesa, a preços numa condição muito especial. Ficando 2 semanas em cada local, favorece ao visitante ou morador da cidade conhecer o que há de especial em cada lugar. E pensando em ajudar projetos sociais, quem visitar uma das casas participantes poderá ajudar com R$1 ou mais, uma instituição de caridade definida pelo evento. Você tem uma entidade que você tem a participação ali, com R$1 a contribuição, o Instituto Ayrton Senna. Agora nós estamos participando com a PAI e eu acho que o sucesso disso é o resultado que está acontecendo. Nesta sexta-feira, o cantor Bochecha chega para agitar a festa Bebo Direito. No palco, além do funk de Bochecha, o sertanejo de Michel Machado e também bloco samba com participação de Alain Venturim agitam a noite. E ainda o DJ Mark Dias nos intervalos. O Cine Jardins apresenta nesta semana um festival de cinema brasileiro. 7 longas-metragens serão exibidos para apresentar as produções que a distribuidora Livres Filmes vai colocar em circuito ao longo do ano. Um dos filmes selecionados para as sessões é Mentiras Sinceras, que vai continuar no circuito comercial logo após a mostra. Neste sábado, o cantor Belo se apresenta no Matrix Music Hall em Cariacica. A partir das 22 horas, você confere o show do seu novo álbum Tudo Novo, além do visual diferente que o músico adotou para esse trabalho. Para a galera da Serra é dia de muita rocha na Usina Club e a mais nova boate de Laranjeiras. A partir das 22 horas, o cantor Rômulo Arantes anima a galera. E mais, a festa terá a presença VIP das paniquetes Babi Rossi e Narizinho. ES News Especial.